Se alguém tiver dúvidas, aproveita agora. Imediatamente antes era um horário de dúvidas, mas até às 5h10 podemos continuar em dúvida. Se alguém tiver dúvidas, diga. Está bem? Estamos mais um bocadinho até começar.
Professor, eu tenho uma dúvida. Posso então colocar? Sim, senhor. Diga. É muito rápida. Eu estive a refazer os exercícios da primeira semana Uhum. e havia um que dizia o número 1 pertence e depois era um conjunto com o R lá dentro. E a afirmação Sim. era falsa. E eu queria saber porque é que é falsa. Ok, esta é fácil de explicar. Agora, convencê-la que eu tenho razão, talvez seja um bocadinho mais difícil. Mas a razão é esta. O exercício é o 4D, ok? E é para decidir se é verdade ou mentira, se um pertence ao conjunto cujo único elemento é o R. Aquilo que eu acabei de dizer é a chave para isto, ou seja, nós aqui do lado direito desta relação de pertença temos um conjunto com um elemento. Esse elemento é o R, não, ou seja, o 1 é o elemento do R, mas é o R que é o elemento do conjunto. São coisas diferentes. Uma coisa que é verdade é que 1 pertence a R. Okay? Ou então 1 pertence, que é a mesma coisa, ao conjunto dos números reais. Okay? Uhum. Estas duas coisas a ver significam o mesmo, são verdade. No entanto, o que está cá em cima não é verdade. Porque as chavetas à volta do R fazem toda a diferença em termos de notação. Vocês vão verificar que em programação vocês também têm o mesmo tipo de problemas. Ou seja, uma coisa é uma lista em que vocês têm o 1, 2 e o 3. Outra coisa é uma lista que contém lá dentro uma lista que tem o 1, 2 e o 3. São coisas distintas. Ok? Portanto, essa é a razão porque isto é falso. Está bem? Ok, obrigada. Outros similares à linha F, vocês têm lá, vazio pertence ao conjunto formado pelo zero. Isto também é falso. Okay? Porque o vazio não é um elemento do conjunto cujo único elemento é o zero. No entanto, já é verdade que o vazio é um subconjunto do conjunto cujo elemento é um zero. Aliás, o vazio é um subconjunto de qualquer conjunto. O que é que quer dizer ser um subconjunto? Quer dizer que todos os elementos desse subconjunto são elementos do outro conjunto. Mas como não há elementos no conjunto vazio, isso é trivialmente verdade. Vocês podem dizer, isso trivialmente verdade soa-me a vigarice. Mas pensem da seguinte maneira, o que é que era o vazio não ser um subconjunto de um conjunto qualquer? Queria dizer que existia um elemento no vazio que não pertencia ao outro conjunto. Mas existir um elemento no vazio é, por definição, algo que é falso. Ok? Portanto, esta segunda condição, que é a linha G, é verdadeira. Está bem? E geralmente são estas três alíneas que causam problemas desse género aqui. Bem, e as três primeiras também, não é? Por exemplo, a linha A é verdade, a linha B já não é verdade, a linha C também já não é verdade. Porque, por exemplo, na linha C é o 2 pertencendo ao conjunto cujos elementos são o 1, por um lado, e um conjunto formado pelo 2 e pelo 3. O 2, para ser um elemento desse conjunto, tinha que estar ao mesmo nível, digamos assim. Okay?
tinha que estar na lista de coisas que formam o conjunto, que é aquilo que nós obtemos tirando as chavetas de fora. Okay? Só que para chegarmos ao 2 ainda precisávamos tirar outras chavetas, portanto é fácil. Okay? Bom, mais alguma coisa antes de começarmos? Professor, Diga. o exercício 5B não estou a conseguir chegar à O indução. 5B. Sim. Ora bem, hoje o 5B é um daqueles que eu vou fazer. Ok? Portanto, podemos começar por aí. 5B. Já agora, mostrar-vos a todos o 5B. Seria complicado. É melhor escrever logo. Esqueço-me sempre que há um problema com compartilhar uma página web neste tablet, que é quando as páginas dependem de JavaScript. Já não conseguiria mostrar formas. Bom, 5B. A não ser que partilhasse o ecrã todo, isso dá outras atrapalhadas. O que 5B é demonstrar, usando indução, que qualquer que seja o natural n maior ou igual a 1, coisa que eu posso abreviar assim, n pertencente a n1, n1 quer dizer os naturais maiores ou iguais a 1, 1 sobre 1 vezes 2, mais 1 sobre 2 vezes 3, mais, por aí fora, continuando, 1 sobre n mais 1. Esta notação quer dizer que considero todas as frações da forma 1 sobre k mais 1, com o k a variar entre 1 e n. Está bem? Coisa que eu também podia abreviar usando notação de somatório, mas assim é mais sugestivo e, ao princípio, não escrevo aqui somatórios logo. Isto é igual a n sobre n mais 1. Okay? Portanto, o que precisamos fazer é isto. Como é que vamos fazer? Bom, por indução. Por indução, eu tenho que mostrar duas coisas, que é a validade desta igualdade para o n mais pequeno, ou seja, primeiro vou considerar n igual a 1 e ver se isto de facto é verdade. Mas para n igual a 1, quantas parcelas é que eu tenho lá do lado esquerdo? Tenho só uma, que é aquele 1 sobre 1 vezes 2, não é? E do lado direito tenho 1 sobre 1 mais 1. Ora, ambas estas coisas de facto são iguais, portanto, o primeiro passo, aquele passo geralmente mais trivialzinho da demonstração por indução, verifica-se com facilidade. Segunda parte. Tenho que mostrar que se a igualdade se verifica para um certo n, parem que eu estou a dizer para um certo n, não estou a dizer para todos. Seria fazer batota se eu dissesse para todos, não é? Porque é isso que eu quero chegar. Portanto, eu tenho que considerar que esta igualdade para um certo n e quero mostrar que ela implica a mesma igualdade com n substituído por n mais 1. Como é que é essa igualdade? É 1 sobre 1 vezes 2, portanto isto começa exatamente da mesma maneira. É importante notar todas as parcelas que estavam do lado esquerdo
A igualdade que eu pus a verde continua cá a aparecer, só que há mais uma. Portanto, com n substituído por n mais 1. Portanto, o lado esquerdo passa a ser isto. Quero mostrar que isto é igual a n mais 1 sobre n mais 2. Claro está, fiquei sem espaço para escrever isto. Ok, ficou muito mal escritinho, mas dá para perceber. Como é que eu vou fazer isto? E apagar todo o primeiro passo e o enunciado. Eu quero provar uma igualdade. Portanto, o que é natural fazer é pegar num dos lados da igualdade e tentar chegar ao outro lado da igualdade. Portanto, eu quero provar a igualdade a preto, supondo que a igualdade a verde é verdadeira. Portanto, eu posso usar tudo o que sei de matemática mais a igualdade a verde. Okay? E geralmente a igualdade, a hipótese de indução serve para me simplificar isto tremendamente. Portanto, quando a demonstração por indução é algo que me dá jeito, é isso que nós tentamos fazer. Portanto, eu vou começar pelo lado esquerdo. Agora vou demonstrar, não é? Portanto, começo com o lado esquerdo, igualdade que quero provar. Reparem que até aqui, estas parcelas todas e até ali, são o lado esquerdo da igualdade que eu estou a assumir como verdadeira. Okay? Mas depois ainda cá tenho mais uma parcela, que é 1 sobre n mais 1, n mais 2. Este lado esquerdo é relativamente complicado, porque o número de parcelas é variável, etc. E a hipótese de indução vai-me servir para simplificar isto dramaticamente, ou seja, ficar só com uma soma envolvendo duas parcelas. Aquilo que eu sublinhei a amarelo é n sobre n mais 1, de acordo com a hipótese de indução. Portanto, eu estou a pegar na hipótese de indução e estou a usá-la aqui. Isso substitui todas as parcelas menos a última, mas ainda cá fica a última, não é? Agora, este é aquele momento em que eu tenho que olhar para o que queria obter, e agora deixem-me acentuar o seguinte: a vossa dificuldade de ordem psicológica, fazer demonstrações por indução, é, vocês percebem rapidamente, tem que aplicar a hipótese de indução, aplica a hipótese de indução, aparece qualquer coisa. Mas esse qualquer coisa não é igual àquilo que eu queria. Vocês olham para aqui, isto não é n mais 1 sobre n mais 2. Não tem esse aspecto. Mas será que é igual a n mais 1 sobre n mais 2? Está assim um bocadinho disfarçado. Ok, bom, isso agora exige-me fazer qualquer coisa para decidir isso. Ou não, pode ser que esteja um bocadinho disfarçado. Como é que eu faço? Bom, faço a coisa natural, ou seja, vou fazer a conta, reduzir ao mesmo denominador. O que é que acontece aqui? Se eu vou reduzir ao mesmo denominador, o fator que não é comum nos denominadores é o n mais 2, não é? Portanto, eu tenho que multiplicar aquele n no numerador da primeira fração por n mais 2, somar 1. O denominador, deixo cá ficar como n mais 1 vezes n mais 2. Porquê é que deixo ficar assim em vez de desembaraçar parente? Porque o denominador que eu quero é n mais 2. Portanto, é natural que eu agora consiga fazer uma simplificação deitando fora aquele fator n mais 1 no denominador. Está bem? Ora bem,
n vezes n mais 2, isto dá-me n ao quadrado, mais 2n mais 1, a dividir pelo n mais 1 sobre n mais 2. Bom, isto continua a não ter o aspecto que eu quero. Mas reparem, até é aquilo que eu quero. Porquê? Porque aquele n ao quadrado mais 2n mais 1, toda a gente reconhece como sendo um quadrado perfeito. É o n mais 1 ao quadrado a dividir por n mais 1, n mais 2. Ei? De maneira que isto simplifica, de facto, para n mais 1 sobre n mais 2. Vitória, cheguei àquilo que eu queria. Certo? Portanto, o que eu queria fazer era chegar ao n mais 1 sobre n mais 2 e, de facto, consegui. Reparem, se vocês não saberem muito bem aquilo que têm, depois de aplicar a hipótese de indução, e aonde querem chegar, vocês podem se sentir facilmente perdidos sobre o que é que eu quero fazer e como fazê-lo. Okay? Essa geralmente é a grande dificuldade para acabar provas por indução. Depois de aplicar a hipótese de indução, geralmente é fácil. O que é que eu faço para obter aquilo que eu quero? Infelizmente, isso é algo que depende do problema em si. Portanto, são coisas diferentes consoante aquilo que vocês estiverem a fazer. No caso de igualdade, como esta, é uma questão de simplificar um bocadinho ou não. Não é muito difícil. No entanto, para desigualdades, a coisa pode ser um bocadinho mais complicada. Descobrir o que fazer. Okay? Alguma dúvida sobre este? Professor, Diga. no final é preciso colocar como queríamos demonstrar ou se há alguma cena ou não é preciso? Digamos, não há regras muito rígidas sobre como é que você organiza as suas coisas para dar uma resposta num ponto. Okay? Mas a regra prática é esta. Você, se estivesse a explicar isso a um seu colega e apresentasse isso escrito, ele tinha que entender. Eu também tenho que entender. Embora, digamos, a minha boa vontade para entender coisas escritas por outros alunos seja muito maior, com certeza, que no seu colega. E também a prática de entender. Não é? Mas você não pode escrever algo que não seja compreensível. Okay? Portanto, se escrevesse que isto era igual a n mais 1 sobre n mais 2 e pusesse uma bolinha azul à volta, como eu acabei de fazer, eu num teste também entendia. Okay? Portanto, nós somos muito menos formais do que um exame do 12º ano para ser corrigido. Okay? Ok. Portanto, relaxe quanto a isso. Não tente não preencher coisas esperando que o professor as vai imaginar dentro da cabeça. Quanto a isso, será implacável. Está bem? Bom, vamos então a uma coisa diferente. E que dá um bocadinho mais de trabalho. Vamos considerar, um outro exercício também é bom, deste, vai ser o 5, a linha C. O 5, a linha C, queremos mostrar qualquer que seja o n natural, mas maior ou igual a 4, okay? Temos n fatorial ao quadrado maior que 2 juntado a n vezes n quadrado. Portanto, isto é uma desigualdade. Tem aqui a coisa curiosa que isto é que para começar em n igual a 4. Vocês me dizem, n igual a 4, porquê? Não é porque para 0, 1, 2 e 3 não dá. Okay? Para 0, para 0 até dá. Para 1, 2 e 3 é que não dá. Para 0 isto fica 1 maior que 0, que é verdade. Para 1
fica 1 maior que 2, falso. Para 2 fica 2 fatorial 2, não é? Ao quadrado dá 4. Do outro lado, o que é que fica? 2 ao quadrado, que é 4, vezes 2 ao quadrado, que é 4, 16. 4 não é maior que 16. Não é? Para 3 eu não vou fazer a conta de cabeça, deixa a vossa cuidado, também não dá. Mas para 4 começa a dar e dá sempre a partir daí. Portanto, aqui o nosso primeiro passo vai ser considerar o caso do n igual a 4. Ou seja, o n mais pequeno supostamente torna isto verdade. Ora, para n igual a 4, como é a desigualdade? É 4 fatorial ao quadrado maior que 2 à quarta vezes 4 ao quadrado. Ao contrário do que é habitual, este primeiro passo, que geralmente costuma ser mais do que imediato, este aqui, vocês olham para ali e não têm certeza se isto é verdade. Não, de maneira que temos que fazer umas continhas, não é? Esta desigualdade, não, convém não complicar, não é? Fazer as contas não é boa ideia. Vamos fatorizar e deitar coisas fora, simplificar até percebermos que temos algo equivalente e que nós sabemos que é verdade. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2. Portanto, o lado esquerdo é 4 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. O lado direito é 2 à quarta vezes 4 ao quadrado. Tenho 2 4 ao quadrado de um lado e do outro, portanto, eu chego aqui e trapuz, não é? Por outro lado, também tenho um 2 ao quadrado aqui e ali uma potência ainda maior de 2. Portanto, dividindo por 2 ao quadrado, eu posso tirar aquele 4 e pôr um 2 ali. Certo? Nesta forma, o que eu tenho é simplesmente 9 maior que 4. Sim, senhor, é verdade e ganhei. Portanto, este está feito. Ok? Pois bem. E agora vamos passar à segunda parte. Portanto, o que é que eu preciso de fazer? Bom, começar lá em cima. Segundo passo. Vou supor que existe um n tal que, de facto, isto funciona. Quero provar que a mesma desigualdade funciona com n substituído por n mais 1. Desigualdade é essa. Ora bem, vai ser n mais 1 fatorial, ok? Tenho que pôr estes parênteses para que isto seja o que eu quero, não é? Ao quadrado, maior que 2 levantado a n mais 1, vezes n mais 1 ao quadrado. Okay? Portanto, eu acredito piamente que é verdade a desigualdade a azul e quero mostrar que daí decorre a desigualdade a preto. Como é que vamos fazer? Bom, isto é uma desigualdade, eu vou começar com um dos lados da desigualdade e tentar chegar ao outro. A diferença em relação ao exercício anterior é que vou utilizar desigualdades, eventualmente igualdade em algum passo, no sentido certo para isto funcionar. Não é? Portanto, demonstrando como é que é. Começo com o n mais 1 fatorial ao quadrado e agora quero chegar ao lado direito. Para isso, eu vou radical, faço logo a aplicação da hipótese de indução. Portanto, quero já aplicar a hipótese de indução para ver se consigo me entender. Bom, toda a gente olha para o lado esquerdo daquilo que quer provar e para o lado esquerdo daquilo que sei como verdadeiro e vejo que é parecido, não é?
mas há uma diferença. Na desigualdade que eu quero provar, em vez de ter n fatorial, tenho n mais 1 fatorial. Portanto, se eu exprimir o fatorial como um produto, tenho mais fatores. Como está tudo ao quadrado, o que acontece é que eu tenho mais 2 fatores n mais 1. Ou seja, isto, eu começo por escrever isto desta maneira, n mais 1 ao quadrado, estes 2 fatores n mais 1, e depois o que resta é o n fatorial ao quadrado, que é aquilo que eu tenho do lado esquerdo da hipótese, na desigualdade da hipótese de indução. Ok? Portanto, assim, eu pus em evidência um fator que é o lado esquerdo da desigualdade na hipótese de indução, que, de acordo com a hipótese de indução, eu sei minorar. Okay? Portanto, eu comecei por usar uma igualdade, mas agora a seguir, como todos os fatores que estão aqui são números positivos, eu vou minorar este produto n mais 1 quadrado pelo n fatorial ao quadrado, minorando o fator n fatorial ao quadrado de acordo com a hipótese de indução. Portanto, a minha hipótese de indução vai ser usada agora a seguir para dizer que aquilo que eu tenho é maior que n mais 1 quadrado, em que eu não estou a mexer, vezes o lado direito daquela desigualdade que estamos a acreditar como verdadeiro. Estou juntado a n vezes n quadrado. Bom, e agora este é um momento delicado, porque eu tenho a olhar para aquilo que eu obtive por aplicação da hipótese de indução, para aquilo a que eu quero chegar e ver, e compará-los e ver se ou são iguais ou são suficientemente parecidos para que eu saiba o caminho a percorrer que ainda me falta. Reparem que coisas iguais há. Este n mais 1 quadrado está ali, está ali. Portanto, aquele n mais 1 quadrado não me faz problemas nenhum. Além disso, este fator 2 levantado a n também se encontra ali no 2 levantado a n mais 1. Eu já agora posso reescrever da seguinte maneira, 2 levantado a n vezes 2, não é? Para a comparação ser mais óbvia. Okay? Portanto, fatores comuns são aqueles que eu sublinhei a amarelo. Fatores não comuns é este 2 e aquele n quadrado. Ok? Professor, mas eu só não percebi de onde, a expressão azul que está aqui em baixo veio de onde? É aquela expressão. Veio da linha anterior, minorando o n fatorial quadrado, Sim. minorando este n fatorial quadrado, este fator, de acordo com aquilo que eu tinha lá de cima. Certo? Ah, certo, certo, certo. Portanto, o n mais 1 quadrado ficou na mesma e o segundo fator foi minorado pelo 2 levantado a n vezes n quadrado que eu tinha do lado direito da desigualdade da hipótese de indução. Está bem? Portanto, eu tenho duas coisas diferentes, que é, eu consegui arranjar algo onde está um n quadrado, mas o que eu queria de facto era um 2. Se eu pudesse dizer, natural ao quadrado é sempre maior ou igual a 2, a seguir era fácil, não é? Mas como vocês sabem, o natural pode ser o 0 ou o 1, e o 0 ou 1 não são maiores ou iguais a 2. Okay? No entanto, neste exercício, nós temos uma informação adicional. Este n é para ser maior ou igual a 4. Certo? De maneira que, se isso acontece, n ao quadrado, mais pequeno que pode ser, quanto é que é? É 4 ao quadrado, que é 16. Portanto, eu posso dizer, usando aqui o facto do n ao quadrado, do n ser maior ou igual a 4, que isto de certeza é maior ou igual a n mais 1 quadrado vezes 2 levantado a n vezes 16. Bom, e agora a única diferença só é
eu ter aqui 16 e acolá ter 2. Está bem? Bom, mas 16 é maior que 2, portanto, eu felizmente consigo agora escrever, isto é de certeza maior que n mais 1 quadrado, vezes 2 levantado a n, vezes 2, que é exatamente aquilo onde eu queria chegar. O lado direito da desigualdade que eu estava a mostrar. Ok? Portanto, chegados aqui, vitória mais uma vez, conseguimos fazer a prova por indução. Professor, Diga. o professor então substitui o n ao quadrado por 16 por o n só poder ser maior ou igual a 4. Exatamente. Ok? Aquilo que lhe está a fazer confusão é o seguinte. Risco-me aqui a fazer este palpite. As coisas que você fez de pré-indução no passado eram tudo igualdades. Portanto, quando você substituía coisas, substituía por coisas iguais. Ok? Eu agora estou a provar uma desigualdade. Ok? Portanto, aquilo que eu posso fazer às expressões que eu tenho, se eu quero provar que o lado esquerdo é maior que o lado direito, é usar igualdades maior que e maior ou igual. Todas essas relações funcionam. Portanto, eu posso minorar. Eu não estou a dizer que o n ao quadrado é igual a 16. Estou a dizer é que como n é maior ou igual a 4, o mais pequeno n quadrado que eu tenho é 16. Entendido? Sim, muito obrigado. Professor, Diga. como é que o 16 passou a 2? Que eu não percebi. O 16 não passou a 2. É a mesma dúvida que o seu colega. O que eu estou a dizer é que 16 é sempre maior que 2. Porque o que eu estou a fazer é uma desigualdade, não é uma igualdade. Ok? Ok. Portanto, essa é a grande dificuldade. Portanto, vocês treinaram-se a fazer induções para coisas que são identidades. Okay? Portanto, vocês não estão habituados a que isto aconteça, mas nada me impede de fazer provas por indução de desigualdades. Certo é uma coisa mais difícil. E eu agora vou dizer o que é difícil. O que é que pode correr mal quando vocês estão a tentar provar uma desigualdade? O que pode correr mal é vocês majorarem ou minorarem, conforme aquilo que estiverem a fazer, demais. Certo? Por exemplo, vocês esquecessem que o n era maior ou igual a 4. Neste passo em que eu minorei n ao quadrado por 16, n é natural, n ao quadrado é maior ou igual a 1. E em vez de escreverem aquilo que eu escrevi com o 16 lá, tinham esse fator igual a 1. Ora bem, com esse fator igual a 1, vocês já passaram abaixo, digamos assim, já tem algo que é menor do que o vosso objetivo. Ou seja, é muito fácil, quando se está a tentar provar majorações ou minorações, desigualdades, majorar ou minorar demais. Ok? E chegarmos a um ponto em que já não conseguimos acertar a demonstração, porque temos já algo que é menor, no caso de estarmos a fazer uma minoração, como neste caso, do que aquilo que pretendíamos atingir. Ou seja, não podemos exagerar as majorações ou as minorações. Temos que ter muito cuidado. É preciso ter um diálogo permanente entre aquilo que obtivemos depois de aplicar a hipótese de indução, foi isto que eu pus aqui uma linha vermelha à volta agora, e aquilo aonde queremos chegar. É preciso estar a olhar para as duas coisas ao mesmo tempo para conseguirmos navegar até ao sítio certo. Se vocês esquecerem daquilo que querem provar e começarem a fazer contas em modo automático, o mais provável é não conseguirem chegar lá. Ok? Professor, uma pergunta só. Diga. Ali eu percebi o facto do professor ter feito o n ao quadrado depois de dar 16 do 4, mas ali porque é que era o 2? Bom, porque o 2 é aquilo que eu quero além, não é? Portanto, a desigualdade que eu quero provar tinha 2 levantado a n mais 1 vezes n mais 1 quadrado. Eu tinha escrito 2 levantado a n mais 1 como 2 levantado a n vezes 2. Portanto, eu tenho que dizer, 16 é maior que 2. Mas é só isso. Ok, obrigado. Bom,
Pois bem, vamos fazer algo um pedacinho mais complicado. Também uma desigualdade. Ok? Portanto, desta vez vai ser exercício 6. Também é provar por indução que qualquer que seja o n natural positivo, n pertencente a n1, tenho 1 mais 1 sobre raiz de 2 mais por aí fora até 1 sobre raiz de n maior ou igual a raiz de n. Okay? Bom, primeiro passo nesta história. Para n igual a 1, a desigualdade fica, o número de parcelas que eu tenho do lado esquerdo é só uma, não é? É 1 maior ou igual a raiz de 1. Bom, isto é uma igualdade até. Está visto e feito. Ok? Segunda coisa. Suponho que para um certo n, de facto, 1 mais 1 sobre raiz de 2, somando até 1 sobre raiz de n, é maior ou igual a raiz de n. Queremos provar então 1 mais 1 sobre raiz de 2 mais por aí fora. Bom, agora, passando de n para n mais 1, ficamos com mais uma parcela. Continuamos a ter o 1 sobre raiz de n por cá. Mas também temos o 1 sobre raiz de n mais 1. E que isto é maior que ou igual a raiz de n mais 1. Está bem? Como é que fazemos esta habilidade? Bom, como fizemos atrás, quero provar uma desigualdade, começo com um dos lados da desigualdade. Geralmente eu começo sempre com o lado mais complicado e dou-lhe uma marretada com a hipótese de indução para simplificá-lo o mais rapidamente possível. Não é? Portanto, vamos fazer aqui em cima. Mantendo estas linhas à vista para sabermos aquilo que queremos fazer. Portanto, demonstração. Demonstração. Aquilo é DEM. Mal. Pois bem, lado esquerdo. 1 mais 1 sobre raiz de 2 mais por aí fora até 1 sobre raiz de n mais 1 sobre raiz de n mais 1. Note que todas as parcelas menos a última estão do lado esquerdo da hipótese de indução. Portanto, faço o mesmo tipo de coisa que fiz há bocado. Usando a hipótese de indução, ela neste momento é que vai ser usada, eu digo, isto é maior ou igual a raiz de n, que é um minorante da soma que eu sublinhei a amarelo, mais 1 sobre raiz de n mais 1. Bom, e agora olhamos para o que obtivemos e para aquilo que queremos obter.
reparem que raiz de n mais 1 sobre raiz de n mais 1, tenho ali naquilo que eu obtive usando a hipótese de indução, e naquilo que quero obter tenho raiz de n mais 1. Bom, isto parecem... não são irmãos nem primos, talvez primos muito distantes, não é? Há ali uma certa semelhança de ver uma raiz quadrada, mas numa expressão a raiz quadrada está, digamos, em numerador, noutra em denominador. Bom, eu vou ter que fazer um esforço para tentar perceber se consigo comparar estas duas coisas e conseguir chegar ao raiz de n mais 1. Tal e qual como está, isto não é nada óbvio, não é? Uma primeira coisa que me pode ocorrer é dizer assim, bom, eu posso fazer a soma da expressão que eu obtive para ter uma única fração, mas isto não me adianta muito, fico com raiz de n vezes raiz de n mais um outro 1 cá fora, a dividir por raiz de n mais 1. Agora tiro aquele risco. Aqui. Bom, isto não parece ser nada comparável assim ao olho. No entanto, eu agora vou fazer uma coisa. Como eu tenho raiz de n mais 1 em denominador ali, na expressão que eu obtive por aplicação da hipótese de indução, se eu por acaso modificar o meu objetivo de maneira a fazer aparecer raiz de n mais 1 em denominador, então, igual, talvez isto seja mais fácil de entender. E de facto não é difícil fazer isso, porque n mais 1 a dividir por raiz de n mais 1, o que é que dá? Dá raiz de n mais 1. Okay? Portanto, o meu objetivo, enfim, penteado de outra maneira, pode ser escrito assim, que é bastante mais simpático comparar com aquilo lá em cima. Certo? Ambos têm raiz de n mais 1 em denominador. Bom, e tem outra coisa, não é? Este 1 que aqui está, também, digamos, aparece em ambas as expressões. Portanto, a única coisa que é diferente é o n que está ali, e lá tenho raiz de n vezes raiz de n mais 1. Ora bem, vamos reunir aquelas duas raízes já agora. Eu reunir aquelas duas raízes ficava com raiz de n ao quadrado mais n mais 1 a dividir por raiz de n mais 1. Bom, mas aqui não tenho uma raiz ali na primeira parcela do numerador. Entanto, eu consigo fazê-la aparecer, porque se eu escrever, em vez de n, raiz de n quadrado, isto já começa a ficar muito parecido. E a diferença começa a ser muito pequena. A única diferença entre o aspecto das duas expressões é aquele mais n que está aqui. Okay? O que é que acontece a esta expressão se eu deitar aquele mais n fora? Bom, fica exatamente igual à outra, ao meu objetivo. Posso deitar fora? Bom, deixem-me cá pensar um bocado. A raiz quadrada é uma função estritamente crescente, certo? Portanto, se eu tiver raiz quadrada de uma soma, nessa soma eu deitar fora uma parcela positiva, fica com algo mais pequeno. De maneira que eu posso chegar ali acima e dizer, isto de certeza que é maior que raiz de n quadrado mais 1 sobre raiz de n mais 1. Que é exatamente aquilo que eu tenho aqui em baixo. E que é equivalente, que é igual, desculpem, não é equivalente, mas é que é igual ao raiz de n mais 1. Okay? Neste momento está feito. Reparem que este foi bastante mais difícil que o anterior. Okay? Eu precisei de estar a olhar com muito cuidado para a expressão que eu tinha obtido aplicando a hipótese de indução e comparando cuidadosamente e fazendo alterações para poder fazer a comparação com a expressão que tinha como objetivo. Okay? Geralmente é esta a dificuldade de completar provas com indução. Há sempre uma dificuldade de ordem técnica que não tem a ver com o conceito de
demonstração por indução em si, mas que tem a ver com a situação peculiar em que vocês estão a trabalhar. Okay? E aqui era comparar duas funções de n que à partida pareciam muito diferentes uma da outra, mas que afinal não são assim tão diferentes. Okay? Doutor, Diga. eu tenho uma dúvida. Naquela parte que o senhor sublinhou a amarelo, como é que o Sim. senhor sabia que ia substituir por raiz de n? Porque se nós não substituíssemos por Isso era a raiz... hipótese de indução. Ou seja, eu comecei por dizer, vamos supor que existe um n, tal que 1 mais 1 sobre raiz de 2 mais pontinhos mais 1 sobre raiz de n é maior ou igual a raiz de n. Isso era exatamente a hipótese de indução. Portanto, este meu primeiro maior ou igual, eu tenho aqui, e este maior ou igual foi feito graças à hipótese de indução. Okay? Todo o resto foi o esforço de ordem algébrica para minorar o que eu tinha obtido usando a hipótese de indução aí, por a expressão que eu sabia que tinha que arranjar, que era o raiz de n mais 1. Mas para fazer isso eu tive que transformar a expressão que tinha obtido de maneira a poder fazer uma comparação entre as duas coisas. Professor, Com iguais e maiores, que é para ter a demonstração como eu quero, que é uma minoração, é aquilo que funciona. Não é? Diga. peço perdão por ter interrompido, achava que já tinha terminado. Em baixo, a vermelho, o professor pôs Pn mais 1 e depois no fim pôs aquilo é raiz quadrada de n, raiz de n ao quadrado. Sim, mais é. um. Eu volto a escrever. Sim, mas não estou a perceber de onde é que vem esse elemento. Qual elemento? Esse elemento ou seja, o que está escrito agora é a proposição que nós queremos provar, certo? Sim. E depois mas o que eu estive a fazer foi, para efeitos de poder comparar com o que tinha obtido e que está circulado lá em cima a verde, transformar a expressão do raiz de n mais 1 em algo que nós consigamos comparar. A primeira coisa que eu fiz foi dizer raiz de n mais 1 é a mesma coisa que n mais 1 a dividir por raiz de n mais 1. Okay? Pois isto já é um bocadinho parecido com a expressão que na segunda linha desta página está circulada a vermelho. Okay? Já tem o 1 e o raiz de n mais 1 nos sítios certos. No entanto, ainda tenho que comparar n com raiz de n vezes raiz de n mais 1. O raiz de n vezes raiz de n mais 1 eu posso escrever como uma única raiz. Raiz de n ao quadrado mais n, que é aquilo que pôs uma linha amarela agora mesmo, à volta. Portanto, o que eu faço é transformar o n numa raiz quadrada. Raiz quadrada de quê? De n ao quadrado. Okay? Ou seja... está certo, ok, obrigado. Não tinha visto este passo. Exatamente. De maneira que esta expressão, o lado direito desta desigualdade que eu quero provar, é perfeitamente equivalente ter lá isto em vez de raiz de n mais 1. Isto escrito assim já é muito facilmente comparável com a outra expressão. Estou consciente de duas coisas positivas, portanto, para minorar, posso simplesmente minorar o numerador. Para isso basta minorar a primeira parcela no numerador, como é uma raiz quadrada, e a raiz quadrada é uma função estritamente crescente, e o que está debaixo da raiz quadrada é uma soma de coisas positivas, posso simplesmente deitar fora uma dessas coisas positivas, que é o n. Este n ali, eu simplesmente deitei fora, ok? Fico com algo mais pequeno, tenho certeza que é mais pequeno, e isso é o meu objetivo. Okay? Portanto, já agora avisar-vos de uma coisa. Um erro que às vezes acontece, as pessoas estão a tentar provar que duas expressões são iguais, e as expressões têm aspectos completamente diferentes, e dizer, isto é diferente, logo é diferente, acabou. Para provar que duas coisas são diferentes, não chega a dizerem que têm aspecto diferente, tem que provar que são mesmo diferentes. Okay?
maneira que não tirem conclusões precipitadas à custa do aspecto de uma certa expressão envolvendo uma variável, quando comparada com outra. É preciso arranjar maneira de as poder comparar. Okay? Aqui vocês querem provar que uma é maior que a outra, e para fazerem isso tivemos que fazer toda esta cosmética que deixou uma na mesma e a outra foi minorada, a certa altura, olhando para aquela raiz quadrada na primeira parcela do número. Okay? Bom, sobre mostrar desigualdades por indução, vou ficar por aqui. Este exercício é um bocadinho mais complicado que o outro. Um bocado mais complicado, sejamos honestos. Mas, digamos, está num limite do que é razoável pedir para se fazer, ou que vocês sabem neste momento. Okay? Fazer uma coisa por indução ainda, voltaremos à indução nas próximas aulas, mas quando tivermos sucessões. Vamos mostrar uma outra coisa que não é uma igualdade nem uma desigualdade. É mostrar algo módulo inteiro. Vamos considerar o set da linha C. Set da linha C. Eu quero mostrar que qualquer que seja o N natural positivo, 7 levantado a N menos 1 é múltiplo de 6. Ou, por outras palavras, podia-se dizer 7 levantado a N para N maior ou igual a 1 é igual 7 levantado a N para N maior ou igual a 1 é igual a 1 módulo de 6. Okay? Ou seja, o resto da divisão por 6 de 7 levantado a N menos 1 de 7 levantado a N é 1. Bom, o que é que toca à indução? O que é que temos que fazer? Temos que lidar com o caso. Para o número 1. Diga? Tens de fazer primeiro para 1. Fazer primeiro para 1. Portanto, pondo N igual a 1, fica com 7 levantado a 1 menos 1, que é 6. É múltiplo de 6, não é? Portanto, aqui não há nada muito estranho. O que é ser múltiplo de 6? É ser igual a 6 vezes um inteiro positivo. Okay? Bom, vamos ter que usar essa informação para podermos fazer contas, porque esta expressão é múltiplo de 6, não é suficientemente técnica, numérica, para nós conseguirmos fazer contas. Portanto, convém, antes de irmos para o segundo passo, eu escrever aqui o que é isto de ser múltiplo de 6. Digamos, J natural é múltiplo de 6. Quer dizer que existe um K natural, tal que J é igual a K vezes 6. É isto que é ser múltiplo de 6. Okay? Portanto, nós temos que usar esta condição para fazer contas e fazer. Okay? Então vamos à segunda parte, à parte de indução propriamente dita. Portanto, a hipótese de indução, o que é que é? Para um certo N,
natural positivo. 7 levantado a n menos 1 é igual a 6 vezes certo k. Portanto, para um certo. Professor, isto é o 7, não é? É o exercício 7c. Ok, obrigado. Para um certo k natural. Ok? Bom, ora, Martim, não me escreva aqui no quadro. Peço desculpa. Ok, é fácil acontecer. Pois bem, agora, isto era a hipótese de indução. O que é que eu quero provar? Ei? Queremos provar e então 7 levantado a n mais 1 menos 1 é igual a 6 e agora esta coisa podia correr mal se vocês escreverem igual a 6 vezes k. Okay? Porque naturalmente o inteiro que eu vou pôr ali não é k. Portanto, se vocês puserem k outra vez, estão a chamar k a duas coisas que são diferentes. Desastre absoluto. É em matemática, é em programação. Se vocês têm duas variáveis, não podem chamar a mesma coisa, o mesmo programa. Não é? Portanto, é igual a 6 vezes L, que dá um L para um certo. Professor, não podemos usar o J que está lá em baixo? Pode ser, eu já usei o J para outra coisa, mas pode ser o J. Pronto. Os meus J são um bocadinho mais jeitosos do que os meus L's, de maneira que vou pôr aqui um J. Ok? Um certo J natural. Okay? Portanto, é isto que eu quero fazer desta vez. Como é que eu faço? Bom, vou apagar aqui a definição de ser múltiplo de. E faço essencialmente o que fiz das outras vezes, ou seja, começo com aquele 7 levantado n mais 1 menos 1. E agora quero dar-lhe com uma marretada em cima da hipótese de indução o mais rápido possível. Portanto, eu quero simplificar a coisa que é mais complicada aqui, que é o 7 levantado a n mais 1. Ora bem, o 7 levantado a n mais 1 é a mesma coisa que o 7 levantado a n vezes 7. Não é? Portanto, eu talvez comece por dizer, isto é a mesma coisa que 7 levantado a n vezes 7 menos 1. Banalidade, mas é para fazer aparecer o 7 levantado a n. Ora, o 7 levantado a n, de acordo com a hipótese de indução, pode escrever de maneira mais simples. Ou seja, passando 1 para o outro lado, é 1 mais 6k com certo k. Portanto, eu posso escrever isto como, portanto, usando a hipótese de indução aqui, 1 mais 6k vezes 7 menos 1. Okay? Ora bem, não se esqueçam que eu quero fatorizar um 6, portanto não convém fazer 6 vezes 7 igual a 42, que não serve absolutamente para nada. Não é? Pois bem, no entanto, 1 vezes 7 é 7, mais 6 vezes 7 k menos 1. Que toda a gente simplifica para 6 mais 6 vezes 7 k, e aqui já posso pôr um 6 de evidência, 6 vezes 1 mais 7k. Ok? Ora bem, será que eu arranjei o tal J? Bom, se o J for 1 mais 7k, mas eu preciso verificar uma coisa, não é? Que é fácil de verificar neste caso. 1 mais 7k, de certeza que é um natural positivo. É, porquê? Porque o K já era, não é? Ou melhor, o K era um natural, só tinha escrito isso, mas obviamente que é um natural positivo. 1 mais 7k também é.
Se tivesse aqui uma expressão envolvendo subtrações e tal, poderia haver alguma dúvida, mas como é 1 mais 7k, é óbvio que é. Portanto, o J, que eu tinha posto lá em cima, eu queria arranjar, de facto arranjei o J, que é 1 mais 7k. Okay? Portanto, a relação entre os dois fatores que eu tenho para o n e para o n mais 1 é esta. De um deles passo para o outro, multiplicando por 7 e somando 1. Okay? Portanto, neste momento, está feito. Acabou a demonstração. Okay? Esta era para vocês verem uma que não era nem propriamente mostrar uma identidade, nem mostrar uma desigualdade. Okay? Será que é Professor. também se presta demonstrações de indução? Diga lá. Porquê é que nós, quando passamos de 7 elevado a n vezes 7 menos 1, não passamos logo para 6k menos 1? Não, peço desculpa, 6k vezes 7. 6k vezes 7. Aonde? Porque se 7 elevado a n menos 1 é igual a 6k, então 7 elevado a n vezes 7 menos 1 não é 6k vezes 7? Não. Porque, repare, isto é 7 levantado a n menos 1. Portanto, não é. Ok? Portanto, a expressão que você tem aqui, 7 levantado a n vezes 7 menos 1, não é 7 levantado a n menos 1. Ok? Quando muito, você podia pôr aqui, onde está 1, punha um 7, mas depois tinha que pôr mais 6 para compensar. Ok? E depois, nestas duas primeiras parcelas, punha um 7 de evidência, e depois já fazia aparecer o 7 levantado a n menos 1. Ok? Portanto, ia fazer a conta assim. Ok? Mas aquilo que você estava a pensar diretamente não pode ser. Está bem? Bom, está na altura de falarmos de outra coisa que não indução. Portanto, na aula de hoje eu também quero falar alguma coisa de supremos, ínfimos, máximos e mínimos. São coisas relativamente simples. Ok? Voltaremos à indução, mas quando estivermos a falar de sucessão. E vamos, por exemplo, considerar o exercício 17. O exercício 17 diz: considere os seguintes subconjuntos de R. O conjunto A é aquele tipo de coisa que já encontramos a semana passada. X reais, tais que módulo de X é maior ou igual a X sobre 2 mais 2. B é o intervalo menos 3 e C são os irracionais. R menos Q. Uma linha A, obrigar as pessoas a fazer resolver uma equação com o módulo lá dentro, não é? Mostra que A interceptado com B é menos 3 a menos 4 terços unido com o 4. Ok? Portanto, a primeira linha é mostrar que a interseção destes dois conjuntos dá aquilo. Que obriga a resolver aquela inequação. Agora, este exercício 17 é mais ou menos típico daquilo que se costuma perguntar no primeiro grupo de um teste de cálculo 1. Se vocês forem ver o arquivo que está na página da cadeira de testes antigos, vocês verão que o primeiro grupo é algo deste género, como o exercício 17. Aliás, este exercício 17 era um primeiro grupo de um exame de há muito tempo. E a linha B tem determinados supremos, mínimos, máximos, de vários conjuntos que se definem à custa do A e do B. Muito tipicamente, não se diz determina o conjunto tal,
sobre a inequação, mas a maior parte dos casos, há uns anos a esta parte, diz mostre que o A interceptado com o B é igual a isto, ter a certeza que depois nas outras linhas as pessoas estão a trabalhar com o conjunto certo. Se não se enganassem na primeira linha a terminar o conjunto, depois faziam as linhas seguintes para conjuntos que não era aquele que nós queríamos. Ok? Portanto, o formato é assim para conseguir não ter dificuldades de classificar a coisa. Bom, como é que isto se faz neste caso particular? Não tem nada de extraordinário, já fizemos coisas destas. Vamos resolver a inequação módulo de x maior ou igual a x sobre 2 mais 2. É tão simples que mais prático é pensarmos no gráfico do módulo de x. E no gráfico de y igual a x sobre 2 mais 2, que é uma reta de declive 1 meio e ordenada na origem 2. Portanto, se eu marcar ali o 2, eu tenho algo deste género. E agora eu percebo que se quer que o módulo seja maior, eu quero estar em pontos do eixo dos x, tais que para essa abscissa a linha azul esteja por cima da linha verde, não é? De maneira que aquilo que eu obtenho são estes pontos à esquerda da abscissa daquele ponto de interseção e estes pontos à direita da abscissa daquele ponto de interseção. Como é que eu determino esses pontos de interseção? Bom, para x menor ou igual a 0, o módulo é igual a menos x, portanto, para x menor ou igual a 0, eu considero menos x a igualdade, posso considerar igualdade, porque me interessa é determinar o ponto de interseção. Pelo gráfico eu já percebi como é que é a desigualdade. Igual a menos x sobre 2 mais 2. Ora bem, o que é que isto dá? Dá-me menos 3x sobre 2 igual a 2, ou seja, x é igual a menos 4 terços. Portanto, aquele ponto ali é o menos 4 terços. Ok? O que bate certo com o menos 4 terços que nós temos ali no A interceptado. Aquele outro ponto do outro lado, eu tenho que resolver x igual a x sobre 2 mais 2, é a mesma coisa que x sobre 2 igual a 2, ou seja, x igual a 4. Portanto, este ponto se descobre facilmente, é x igual a 4. Portanto, a solução para o A, conjunto A, pode ser feito assim, é menos infinito a menos 4 terços, caso no menos 4 terços, unido com o 4 a mais infinito. Uma pergunta, professor. Eu podia ter feito logo uma inequação para x e depois para menos x. É isso que eu fiz. Sim, eu fiz o gráfico. Sim, era isso. Eu podia Não ter preciso feito fazer logo a o gráfico. inequação. Bom, eu fiz o gráfico por causa de uma coisa, não é porque seja essencial para fazer as contas, mas porque é uma boa ferramenta para você ter certeza que não se enganou a fazer isto. Okay? Como controle de qualidade é bom. Ok, Obrigado. Bom, e agora, portanto, o A interceptado com B, se o A é isto e o B é o menos 3 a 4 fechado, obviamente que obtenho aquilo que é pedido na linha A. Okay? Portanto, a linha A está resolvida. Portanto, agora temos que lidar com a linha B. Posso apagar aqui as minhas continhas? Acho que sim, não é? Portanto, vamos à linha B. A linha B pede vários números, se estiverem definidos,
são o supremo de A. Ok? Ora, o supremo de A, vocês acham que existe? Não. Não existe. Porquê? Porque o A não é majorado. Portanto, o supremo é o mínimo do conjunto dos majorantes. E aqui um conjunto dos majorantes de A é o conjunto vazio. Portanto, não existe. O supremo de A não existe. Ok? Depois pede-se o mínimo da A intersetada com B. O que é que vocês acham que é o mínimo da A intersetada com B? Menos 3. Menos 3, exatamente. Não é nenhuma armadilha. Pá. É menos 3, exatamente. Portanto, todos os números menores que menos 3 são minorantes do A intersetado com B. O menos 3 também. O maior dos minorantes do A intersetado com B é o menos 3. Qualquer número maior que menos 3 já ultrapassa em valor o menos 3. Portanto, o ínfimo do A intersetado com B seria o menos 3, como pertence ao conjunto, é o mínimo. Okay? E o máximo do A intersetado com B? 4. 4, exatamente. Okay? Portanto, também é fácil de perceber este. Mas agora vamos fazer algo um bocadinho mais complicado. Vamos considerar A intersetado com B intersetado com C. C são os irracionais. O que é que vocês acham do ínfimo de A intersetado com B intersetado com C? Não tem ínfimo. Não tem ínfimo. Não. Ora bem, isso vai ser uma grande surpresa, porque o axioma do supremo diz que qualquer conjunto majorado e não vazio tem supremo, onde você tira um teorema imediatamente, que é para o outro lado, em vez de ser para o supremo, para o ínfimo. O teorema do ínfimo, digamos assim, que é qualquer conjunto minorado e não vazio tem ínfimo. Ora, como A intersetado com B é minorado e de certeza que você arranja alguns irracionais entre menos 3 e menos 4 terços, eu atrevo-me a dizer que o A intersetado com B intersetado com C é um conjunto minorado e não vazio, portanto há de ter ínfimo. Vamos lá olhar para isto e pensar. Um número menor que menos 3 é com certeza um minorante do A intersetado com B intersetado com C. Porquê? Porque é já um minorante do A intersetado com B. Certo? O menos 3 é um minorante do A intersetado com B intersetado com C? Sim, pela mesma razão. Um número maior que menos 3. Menos 3 mais uma coisinha pequenina positiva. Menos 3 mais epsilon com epsilon positivo. Será um minorante do A intersetado com B intersetado com C? Não, porque dentro do intervalo menos 3 a menos 3 mais epsilon, há de certeza um irracional. Okay? Portanto, naquele intervalo menos 3 a menos 4 terços, há Então é menos 3. Ok? De maneira que os minorantes do A intersetado com B intersetado com C são todos os números menores ou iguais a menos 3. De maneira que o ínfimo do A intersetado com B intersetado com C é exatamente menos 3. Okay? Nós não precisamos de justificar isso. Vou justificar isto. Não, destes exercícios não. Fico muito satisfeito de você me indicar o número certo. Ok? A não ser que haja alguma dificuldade
especial. Eu quero que você documente as coisas de que precisa, mas numa coisa como esta não quero que esteja a fazer algo, a fazer uma grande conversa que não vale a pena. Ok? Ok, obrigado. E o Supremo dá interceptado com B, interceptado com C. O que é que vocês acham? É 4. Menos 4 terços. Pois não é o 4. Porquê? Porque o 4 é racional. Certo? Quando vocês interceptam com os racionais, aquele desgraçado do 4 desaparece. Aliás, também desaparece o menos 3 e o menos 4 terços. Só que o menos 3 e o menos 4 terços desaparecerem não há grande inconveniente. Porquê? Porque ainda restam muitos irracionais maiores que menos 3 e menores que menos 4 terços. Ok, de maneira que o Supremo da interseção com B, interseção com C, é menos 4 terços. Aqui, falando, a pergunta que o vosso colega acabou de fazer, que é eu justificar isto. Bom, há aqui uma justificação que é importante. Portanto, o A interseção com B, interseção com C, podia-se ter escrito como o menos 3 menos 4 terços interceptado com os irracionais, certo? Pois é certo, o 4 não está cá. Okay? Reparem que tem que pôr interceptado com os irracionais, porque não é só o menos 3 e o menos 4 terços que desaparecem. Todos os racionais entre menos 3 e menos 4 terços, por exemplo, menos 2 também vai à vida, não é? Bom, Professor, diga. mas porquê que o 4 é cortado? Porque não é irracional. Vou fazer a interseção com os irracionais. O 4 é inteiro e os inteiros são racionais. O inteiro pode escrever como ele próprio a dividir por 1. A definição de racional é o quociente de 2 inteiros, certo? Mas então porquê que o ínfimo de... Porquê que porque é que o ínfimo da A interceptado com B interceptado com C é menos 3? Pelo seguinte, porque nenhum número maior que menos 3 é minorante do A interceptado com B interceptado com C. Porquê? Porque dê-me um tal número. Com certeza que se pode escrever na forma menos 3 mais epsilon. Certo? Com epsilon positivo. No intervalo menos 3 a menos 3 mais epsilon, é um intervalo de comprimento positivo aberto, números reais, nós temos a certeza que lá dentro há um número irracional. Okay? Coisa que ainda não discutimos aprofundadamente na aula teórica, mas que eu espero vos convencer amanhã. Okay? Portanto, existem irracionais naquele intervalo. Reparem bem, se vocês pegarem no raiz de 2 e dividirem por n, por um n suficientemente grande, raiz de 2 sobre n é menor que o epsilon, certo? Portanto, e o raiz de 2 sobre n, para um n natural suficientemente grande, é irracional. Porquê? É um quociente entre um irracional e um racional. Isso dá sempre irracional. Porque se desse racional, chegava a uma contradição rapidamente. Okay? Isso é um exercício que também está aqui. Vocês multiplicam um racional diferente de zero. Né? Portanto, vocês multiplicam um racional por um irracional, desde que o racional seja diferente de zero, o resultado tem que ser sempre irracional. Okay? Mas, professor, ou dividam. Mas o menos 3 é um racional ou não? O menos 3 é um racional. Certo. No Então, entanto, o que eu estou a dizer é que alguns entre o menos 3 e o menos 3 mais epsilon existem irracionais. Certo, exato. Okay? De maneira que Sim. menos 3 mais epsilon não pode ser Claro. do A interceptado com B interseção. Exato, ok, já É percebi. esse o problema. Sim. Portanto, vocês têm que pensar, para entender este tipo de coisas, têm que pensar no conjunto dos minorantes. Ok?
e usar a propriedade, que se vai chamar propriedade de densidade dos irracionais nos reais. Ou seja, num intervalo de comprimento positivo, há lá dentro sempre infinitos racionais e infinitos irracionais. Okay? Professor, então o Iremos menos isso 3. com mais detalhe amanhã. Ok? Bom, Professor, finalmente, diga. o menos 3 então não pertence à interseção do A, o B e o C. Não, não pertence. Aliás, eu Não, por escrevi isso é que é o ínfimo. Ínfimo. Exato. Está mesmo no limite, mas não pertence. Então seria um pois, não conjunto está lá. aberto, não seria, professor? Exatamente. Portanto, repare no que eu escrevi aqui em cima, aqui em baixo, nesta caixinha, Ok, já vi. com um bordo vermelho. Menos 3 a menos 4 terços, aberto, porque o menos 3 e o menos 4 terços foram-se embora, com certeza, intersetado com os irracionais. Repare que este conjunto eu também podia ter escrito com um intervalo fechado. Intersetado com os irracionais fica exatamente na mesma. Mas o que eu queria chamar a atenção é que o menos 3 e o menos 4 terços não estão lá. Finalmente, é pedido o mínimo de A interseção com B interseção com C. Ora, o mínimo da A interseção com B interseção com C Não existe. não existe, ok? Porque o ínfimo é o menos 3 e o menos 3 não pertence a esse conjunto. Portanto, o mínimo de... Deixa-me escrever isso aqui mais para cima. Nem o máximo vai existir, certo? O máximo também não. Okay? Mas esse não é pedido. Não existe. Ok? Portanto, este tipo de coisas, identificar máximos, mínimos de conjunto, em que alguns foram decididos à custa de uma desigualdade, outros são intervalos, outros são os termos de uma sucessão, outros são racionais, outros são irracionais. Esta brincadeira é muito típica de sair, né, em testes de exames de cálculo. Isto parece muito simples. No entanto, eu digo-vos uma coisa. O número de erros nestas perguntas, por mais que as pessoas tenham compreendido, é sempre relativamente elevado. Ok? Porquê? Porque é muito fácil a pessoa racionar depressa demais e estar confiante demais nisto para dar uma resposta qualquer que não faz sentido. Está bem? Bom, são 6h25. Vamos ver mais um, rapidamente. Professor, mas então, para a última pergunta, não há mínimo. Como o Não conjunto há é mínimo, aberto. não. Exato. Ok. Vamos considerar, por exemplo, estes 22 também. Estes 22 temos um conjunto A, ainda assim, aqui é módulo. Módulo de x quadrado menos 2 menor ou igual a 2x mais 1. O B é o conjunto dos racionais. E o C é o conjunto 1 sobre k quadrado. As k é natural positivo. Ora bem, eu estou a mencionar este exercício por causa do conjunto C. Okay? Portanto, eu vou esquecer o A e o B. O A é muito semelhante àquilo que acabámos de fazer, só que um bocadinho mais complicado, tem um módulo de x quadrado menos 2. Vocês também podem começar por fazer um desenho e perceber como é que vai ser a solução e depois resolverem as igualdades para descobrir onde estão os pontos que limitam os intervalos que já perceberam que a união vai dar a resposta. Mas vamos lidar com o C. Okay? Não sei porque com vocês hoje demorei mais do que com os vossos colegas de ontem. De maneira que ontem acabei lidando também com o A, mas com vocês já estamos muito em cima do A. O conjunto C é formado pelo 1, pelo 1 quarto
pelo 1/9 e continua por aí fora. O 0 não faz parte, ok? E tem muitos pontos perto do 0, ok? Supremo de C. O que é o Supremo de C? O que vocês acham? O E? É É um. 1, exatamente. Certo. E como 1 pertence ao C, também é o mínimo. Máximo, desculpa. Máximo, sim. Máximo de C. Por que é 1? E agora, quanto ao ínfimo do C? É 0. É exatamente. É 0. Reparem, qualquer número negativo ou 0 são minorantes do C. Pode um número positivo ser minorante do C? Não. Porquê? Não. Porque 1 sobre k quadrado, para k suficientemente Vai alto, estar a tender para é 0. menor que esse número positivo. Mais uma vez, o mesmo tipo de raciocínio que já tínhamos chegado. Não tem De mínimo. maneira que os minorantes do C são os negativos e o 0. O maior deles é o 0. Portanto, o ínfimo do C é o 0. Mas Não não tem existe. mínimo. Não tem mínimo, exatamente. Não existe mínimo de C. Ok? E por hoje vai ser tudo. Dúvidas? Já agora, máximo de C interceptado com os irracionais. Um sobre 4? Não. Interceptado com os irracionais, todos os Não elementos existe. de C Não são existe máximo. racionais. Não existe 1 porque sobre não... k quadrado com k natural é sempre racional. Não pode ser dois inteiros. De maneira que se eu interceptar com os irracionais, fico com o conjunto vazio. Ok? Mas, E professor, não tem nem existe... nem Sim. supremo nem ínfimo. Okay? Mas nem Vazio o, não tem próprio, supremo nem nem o próprio conjunto B tem máximo, no fundo. Portanto, O B, os racionais não têm nem supremo, nem ínfimo, nem máximo, nem mínimo. Não é nem majorado, nem minorado. Okay? Exatamente. Certifiquem-se que olham para muitos destes exemplos e que nenhum deles vos faz confusão para ela. Está bem? Mais coisas. Digam. Por exemplo, no enunciado diz, no B, diz para determinarmos o supremo e o ínfimo de A interseção com B e C. Ali o I é uma interseção entre o B e o C? Ou... Não. O I é o supremo ínfimo, é português simplesmente. Supremo, ínfimo, máximo e mínimo da interseção ok, com B. A interseção com B e voltam, por depois... exemplo, Ok. ao C. Pois era essa... E o que eu fiz foi a parte do C. A parte do A interseção com B. Ok. Não era muito diferente do outro anterior, exceto que neste exercício o A é o intervalo menos 1 mais raiz de 2 a 3. Okay? Menos 1 mais raiz de 2 é irracional. Porquê? Porque é a soma de um racional com um irracional. Vocês conseguem demonstrar com facilidade que a soma de um racional e de um irracional tem que dar sempre irracional. Ok? Portanto, mais detalhes sobre racionais e irracionais, densidades e eventualmente estas propriedades das operações algébricas racionais e irracionais, são temas para a aula da manhã, teórico. Ok? Portanto, se não houver mais dúvidas, vamos ficar por aqui. Está bem? Até amanhã, então, até amanhã. Até amanhã. Professor, até amanhã. Obrigado. Amanhã.